Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante, explorando a fronteira entre a fé e a ciência, a história e o sagrado. Será que alguns dos eventos mais marcantes da Bíblia realmente aconteceram? Vamos mergulhar em evidências arqueológicas, geológicas e históricas que sugerem que sim. Preparem-se, porque essa viagem no tempo vai ser incrível! Vamos começar com uma das histórias mais conhecidas de todas, a Arca do Noé. Por milênios, a ideia de um dilúvio global e uma arca gigantesca parecia pura mitologia. No entanto, a ciência moderna nos deu uma nova perspectiva. Geólogos descobriram evidências de inundações catastróficas em várias partes do mundo antigo. Uma teoria popular aponta para o Mar Negro. Há cerca de 7.500 anos, o derretimento das geleiras fez o nível do mar Mediterrâneo subir drasticamente, rompendo uma barreira natural e inundando a bacia do Mar Negro, que na época era um lago de água doce. Essa inundação teria sido tão rápida e devastadora que certamente inspiraria histórias sobre um grande dilúvio, passadas de geração em geração. Além disso, a Epopeia de Gilgamesh, um texto mesopotâmico muito mais antigo que a Bíblia, também conta uma história de dilúvio muito semelhante. Essa convergência de narrativas de diferentes culturas sugere um evento real na memória coletiva da humanidade. Agora, vamos para o Egito, com a famosa travessia do Mar Vermelho. Moisés estendendo seu cajado e as águas se abrindo. Parece um milagre impossível, certo? Mas e se houvesse uma explicação natural? Alguns cientistas propõem um fenômeno chamado wind setdown, ou recuo do vento. Simulações de computador mostraram que um vento forte e constante, soprando por várias horas sobre uma área específica do delta do Nilo, poderia ter empurrado as águas para trás, criando uma passagem de terra seca por um curto período. Assim que o vento parasse, as águas voltariam ao seu lugar, exatamente como descrito na Bíblia, engolindo o exército do faraó. A localização exata ainda é debatida, mas a possibilidade de um evento natural extraordinário ter sido interpretado como uma intervenção divina é muito intrigante e mostra como a ciência pode, por vezes, iluminar os textos antigos. Ainda na jornada dos israelitas, temos a rocha de Horebe. A Bíblia conta que, no deserto, o povo estava morrendo de sede, e Moisés, por ordem de Deus, bateu numa rocha e dela jorrou água. Em pleno deserto do Sinai, existe uma formação rochosa impressionante, que se encaixa nessa descrição. É uma rocha gigante, com cerca de 12 metros de altura, dividida ao meio por uma fissura enorme. A base da rocha mostra sinais claros de erosão hídrica massiva, como se grandes quantidades de água tivessem fluído dali por muito tempo. Geólogos explicam que rochas de arenito como essa podem reter enormes quantidades de água em seu interior poroso. Um evento sísmico, um tremor de terra, poderia ter fraturado a rocha, liberando a água armazenada. Para um povo sedento no deserto, ver água jorrar de uma pedra seria, sem dúvida, um milagre. E que tal a Torre de Babel? A história de uma humanidade unida, construindo uma torre para alcançar os céus, e Deus confundindo suas línguas. Embora a parte da confusão das línguas seja uma explicação mitológica para a diversidade linguística, a torre em si pode ter existido. Muitos historiadores e arqueólogos acreditam que a inspiração para a Torre de Babel foi o Etemenanque, um zigurate gigantesco dedicado ao deus Marduk na antiga Babilônia. Zigurate é um tipo de templo em forma de pirâmide com degraus. As ruínas dessa estrutura foram encontradas, e os registros históricos, incluindo os do historiador grego Heródoto, descrevem uma torre de dimensões colossais que realmente parecia tocar os céus. A Babilônia era uma cidade cosmopolita, com pessoas de todos os cantos do império falando diferentes línguas.
É fácil imaginar como a construção de uma torre tão grandiosa, com trabalhadores de tantas origens, poderia ter inspirado a história bíblica. Voltando ao Egito, não podemos esquecer das 10 pragas. Água se transformando em sangue, rãs, piolhos, moscas, a morte do gado, pústulas, granizo de fogo, gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos. Parece uma sequência de eventos sobrenaturais, mas alguns cientistas propõem uma fascinante teoria de efeito dominó ecológico. Tudo poderia ter começado com uma mudança climática que causou a proliferação de uma alga tóxica de cor avermelhada no Nilo, a maré vermelha, o que explicaria a primeira praga. Essa água contaminada teria forçado as rãs a saírem do rio, levando à segunda praga. Sem as rãs para controlar os insetos, populações de piolhos e moscas explodiram, causando a terceira e quarta pragas. As doenças transmitidas por esses insetos poderiam ter matado o gado e causado as pústulas nos humanos. Quanto ao granizo de fogo e à escuridão, uma explicação poderosa vem da erupção do vulcão de Thera, na ilha de Santorini, por volta de 1600 a.C. Essa foi uma das maiores erupções da história humana. As cinzas vulcânicas poderiam ter bloqueado o Sol por dias, causando a praga da escuridão. E as perturbações atmosféricas poderiam ter gerado tempestades elétricas e granizo severo. A última praga, a morte dos primogênitos, também poderia ter uma explicação trágica. Com a colheita contaminada pelo mofo gerado pelas cinzas vulcânicas, os primogênitos, que tradicionalmente recebiam a primeira e maior porção da comida armazenada, teriam sido os primeiros a ingerir uma dose letal de toxinas. É uma teoria complexa, mas mostra como uma cadeia de desastres naturais poderia ser vista como a ira de Deus. Finalmente, vamos falar de uma figura, não um evento: o rei Davi. Por muito tempo, muitos estudiosos consideraram Davi o pastor que se tornou o rei e unificou Israel, uma figura puramente lendária. Não havia nenhuma prova arqueológica de sua existência fora da Bíblia. Isso mudou em 1993. Arqueólogos descobriram em Tel Dan, no norte de Israel, um fragmento de uma estela de basalto, uma pedra comemorativa. A inscrição em aramaico, datada do século IX a.C., celebra uma vitória de um rei arameu sobre os reis de Israel e menciona explicitamente a casa de Davi. Essa foi a primeira evidência extrabíblica da existência de Davi e sua dinastia. Foi uma descoberta revolucionária que moveu Davi do reino do mito para o da história. Desde então, outras evidências surgiram, fortalecendo a ideia de que, embora as histórias sobre ele possam ter sido embelezadas, um líder poderoso chamado Davi realmente governou um reino israelita primitivo. É claro que nada disso prova que os milagres aconteceram exatamente como a Bíblia descreve. A fé não precisa de provas científicas, mas é fascinante ver como a história, a arqueologia e a ciência podem nos dar um vislumbre dos eventos reais que podem ter inspirado essas narrativas eternas. Elas nos mostram que as histórias bíblicas estão enraizadas em um mundo real, com desastres naturais reais, estruturas reais e líderes reais. A interpretação desses eventos como atos divinos é o que os torna sagrados. O que você acha? Qual desses eventos te surpreendeu mais? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. E se você gostou desse mergulho na história e na ciência, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.